Olha aqui, PGR se manifesta a favor de manutenção de prisão de Braga Neto, mas não foi só de Braga Neto não. Novamente, o grupo aqui ó, que foi preso, esses aqui, entraram com um novo pedido de soltura. Já é o terceiro ou é o quarto pedido, gente, em que eles pedem para o Supremo Tribunal Federal para responder em liberdade. Esse grupo aqui era o grupo foi o grupo mais radicalizado da tentativa de golpe, segundo as provas alcançadas pela Polícia Federal e confirmadas pelo próprio Procurador-Geral da República, que denunciou todos os 5 crimes e que, inclusive, pela terceira ou é a quarta vez, pede a manutenção da prisão de todos. Todos. Quem, André? Desses aqui, ó. General Braga Neto. General Braga Neto, gente, tá lascado, lascado, lascado. General Braga Neto, quem foi General Braga Neto? Só pra gente mostrar a conexão. General Braga Neto foi ministro da Defesa de Bolsonaro. Foi ministro da Casa Civil de Bolsonaro. Foi vice na chapa de 2022 à presidência da República junto com Bolsonaro. Que mais que ele foi? Bom, agora ele está presidiário. Ele foi general, daqui a pouco até perde a patente, do jeito que está. E ele estava dentro da trama mais violenta de todo o golpe de Estado, de toda a tentativa de golpe de Estado, que era o planejamento Punhal Verde e Amarelo, que visava matar Alexandre de Moraes, Geraldo Alckmin e Lula, e até mesmo José Dirceu. Começar matando ambos para estabelecer um governo provisório, onde ele, General Braga Neto, seria o grande manda-chuva até o retorno de Bolsonaro dos Estados Unidos, porque Bolsonaro já estaria nos Estados Unidos. Entendeu? É esses aqui. O outro general que está aqui atrás de Braga Neto é general também, General Mário Fernandes. Um dos mais, né, vamos cortar a cabeça de Alexandre de Moraes. O policial Vladimir ali disse que ia matar meio milhão de gente, que estava pronto, armados e tudo pronto para matar e fazer e acontecer. Tá lascado. E o general Mário Fernandes, quem ele era no governo Bolsonaro? Ele era secretário-geral da presidência da República de Bolsonaro. Então o PGS se manifestou novamente diante de um novo pedido de liberdade provisória, sair da cadeia, e o PGR disse: "Ó, não, não tem que sair da cadeia não, ninguém, nenhum desses 4". Por quê, André? Era muito grave. E as provas, gente, vários áudios, conversas deles com eles mesmos, de arrancar a cabeça, de matar meio mundo, de estar pronto para matar a gente. Então, vamos continuar preso aqui, nessa situação vexatória. Tudo por quê, Andréia? Porque não aceitaram o resultado da democracia. Democracia é o povo que decide. Quem vai ser presidente, quem vai ser deputado, quem vai ser senador, quem vai ser governador, quem vai ser prefeito, quem vai ser senador, quem vai ser vereador. Quem decide é o povo. Se é bom, se é ruim, ó, ganhou, levou. É assim que funciona na democracia. E eles não aceitaram o resultado das urnas de outubro de 2022, em que Bolsonaro não conseguiu se reeleger. Por isso, toda a revolta, todo o assinte contra a democracia, tentando tirar a soberania do povo. Porque pelo menos isso o povo tem que ter, né, gente? O direito de votar e escolher seus representantes. Ele já está lascado, já sofre. A pensão, a aposentadoria é ruim, salário não é bom. Pelo menos decidir. Male é male, mas a soberania do povo. E os fascistas não aceitam isso. Eles, aliás, espera, não, 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 não. Se o resultado for positivo para eles, aí eles aceitam. Aí parabéns.
Parabéns, Alexandre de Moraes, parabéns, Tribunal Superior Eleitoral, parabéns à Justiça Eleitoral, muito bom. Como foi quando a maior bancada de deputados federais foram eleitos pelas urnas eletrônicas, como foi a segunda maior bancada de senadores foram eleitos pelas urnas eletrônicas. Aí eles não contestaram, bateram palma para a Justiça Eleitoral, mas quando perderam no campo do executivo, ah, código-fonte, código-fonte, intervenção federal, artigo 142, Lula não sobe a rampa, intervenção militar, até porque, para fechar o Supremo, bastava um cabo e um soldado, né, Eduardo Bolsonaro. O bananinha que já fugiu para os Estados Unidos. Oh, é muita hipocrisia, gente. Ah, não, é um povo hipócrita demais. Por falar em hipocrisia, a Micheca se vingou. E o que que eu acho? Eu quero é que eles se peguem ali, gente. Não, por mim, ó, o que que aconteceu? Você lembra, aqui ó, que vazou aí, que Fábio Van Garden, junto com Mauro Cid, áudio, que tá na Polícia Federal, que tá agora no Supremo Tribunal Federal, dentro da trama golpista e tal. Aí tinha uma conversa entre Fábio Van Garden, que era ou é advogado de Bolsonaro, e ele tinha um cargo dentro do PL. Ô, pobinho, né? Deus, pátria e família, antissistema, e mamando nas tetas do sistema toda a vida. Aí ele vazou um áudio entre Fábio Van Garden e Mauro Cid, eles falando que preferia Lula do que Michele para presidente da república. Que se fosse Michele, misericórdia, eu prefiro Lula do que Michele. Esse áudio aí vazou nacionalmente aí, que está na justiça, né, que faz parte do bojo de provas em relação à tentativa de golpe. Ah, pra quê? Disse que eu não gosto de fofoca. Eu não gosto de fofoca, você sabe que eu não gosto de fofoca. Diz que a Michele ficou pé da vida. E como que eles fazem um trem desse, preferir Lula a mim? Que palhaçada que é essa? Resultado, Fábio Van Garden foi demitido do cargo dele no PL. Perdeu a mamatinha. Perdeu a fonte do faz-me rir, da festa do boi gordo. Foi demitido do cargo que ele era responsável por toda a comunicação do PL, Fábio Van Garden. Foi demitido do cargo. Segundo as más línguas, ô povo fofoqueiro, pelo amor de Deus, deixa de fofoca, ô povo fofoqueiro. Falaram que é a vingança de Michele Bolsonaro. Porque você sabe, Michele Bolsonaro é presidente do PL Mulher Nacional. É, André, é. Acho que ganha ali uns 40 mil por mês. É antissistema, a gente é antissistema e mama nas tetas do sistema. E o Bolsonaro fazendo campanha de Pix de novo, né? Bolsonaro ganha ali uns quase 40 mil com as aposentadoria dele, ganha mais de 40 mil como presidente de honra do PL, Bolsonaro, aí junta com o Micheca, que está ganhando mais de 40 mil também como presidente do PL Mulher, estão fazendo Pix, pedindo Pix, coitado. Não tem dinheiro. Quem não tem dinheiro sou eu e você. Pelo amor de Deus. Agora, a vingança veio a galope. Se for verdade o que os fofoqueiros estão falando. Eu não gosto de fofoca, eu não gosto de fofoca. Foi demitido. O que você acha? Hã? Eu? Ah, gente, você sabe. Eu acho é pouco. Eu quero que eles se peguem. E daqui a pouco eu vou mostrar, porque o bicho tá pegando no PL. O racha tá geral. Vou te mostrar. Antes de te mostrar, eu tenho que te mostrar essa situação aqui, ó. Juristas pedem que PGR investigue deputada Bia Kicis por ataques aos STF. Grupo Prerrogativas avalia que deputada fez acusações graves contra ministros da corte sem apresentar provas. Bia Kicis é outra, que acha que a imunidade parlamentar, uma vez que é deputada federal, não é deputada federal. Não, eu sei, é vergonha. É uma vergonha, mas é. Mama nas tetas, diz que é antissistema
e está ganhando seus R$ 47.000 por mês só de salário. Não vou nem falar as outras coisas. Não, não vou não, não fica enfadonho e eu entro em depressão. Mas enfim, essa aqui, ela acha que a imunidade parlamentar dela é escudo para o cometimento de crimes. E está atacando o Supremo Tribunal Federal, injuriando, caluniando, inventando falso sobre ministro do Supremo Tribunal Federal e tal e coisa. E pode escrever aí, vai vir vai vir se consequências. A perseguição, André, lógico que não, querido, é consequências. Se você abusa da sua liberdade de expressão, você tem que ser responsabilizado. E vai vir consequência. Quando vier, aí ela vai enfiar o rabinho entre as pernas. Ai, é perseguição. Eu estou sendo perseguida pelo comunismo do Supremo Tribunal Federal. Ah, meu filho, ah, meu pai. Pode preparar. E daqui a pouco vai vir. Tunda em cima da Bia Kisses. Aí vai chorar, vai fazer que nem Carla Zambelli. Ai, eu estou sendo perseguida. Eu não tenho estrutura para ser presa. Eu não tenho estrutura para ir para cadeia. Só não aprontar. E Carla Zambelli também já está fazendo campanha de Pix. O povo, né? Adora, né? E os patriotários vai lá e dá ainda. Mas acho que não vai dar muito, não. Acho que o povo está deixando de ser trouxa. Porque, pelo amor de Deus, né? Tenha santa paciência, gente. Ah, não. Porque Carla Zambelli é outra que tá lascada. Daqui a pouco essa aqui tá lascada e vai falar que é perseguição. E depois não fala que não foi falta de aviso. Nós estamos falando, mostrando e tal e coisa. Depois, quando vem a Tunda, vai fazer de santinha do pau louco. Me lembrei da Micheca. Sei por quê. Será por quê? Ah, deixa pra lá. Bota aí, ó. Vai se lascar. Queremos justiça, sem anistia. Queremos justiça. Gente, babado. Ui, 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 babado pesadíssimo. Senador Isalci entregou Bolsonaro de bandeja. Veja, veja, veja. PT aciona PGR após senador do PL confessar que avisou Bolsonaro sobre fraude no INSS. O senador Isalci, do PL, bolsonarista, tiro, porrada e bomba, pegou, em entrevista, disse que avisou Bolsonaro que estava tendo fraude no INSS durante o governo Bolsonaro. Bolsonaro, presidente da República, tinha que agir e fazer o que Lula está fazendo. Desbaratar tudo isso, exigir justiça e ressarcimento aos aposentados e pensionistas. Ele disse que advertiu, chegou para Bolsonaro e falou o que estava acontecendo. E Bolsonaro simplesmente ignorou. Ele entregou Bolsonaro. Vamos ver essa parte que ele entrega Bolsonaro? Vamos ver aqui? E depois vamos ver o deputado federal falando sobre essa situação gravíssima. Que, inclusive, em decorrência disso, o PGR já foi acionado. Tipo assim, tem que chamar para explicar, ué. Sabia? Bolsonaro sabia, foi avisado, como o senador falou, e Bolsonaro não fez nada? No mínimo é o quê, André? É isso. Crime de prevaricação. No mínimo. Se é que não teve participação direta, que eu não duvido de nada. Mas não gosto de fofoca. Isso é fofoca, porque não tem prova. Mas eu não duvido de nada. Na verdade, eu mais acredito que duvido. Por quê, André? Pelos antecedentes e consequentes. De rachadinha, de não sei o quê, barra de ouro do MEC, superfaturamento da vacina da Covaxin e tal e coisa. Então, eu não duvido, não. Pelo contrário, até acredito. Bem, primeiro, respondendo ao deputado Alencar, eu recebi no meu gabinete os peritos do INSS, onde havia indícios de rombo de mais de 70 milhões bilhões com relação a aposentados, seguro-defeso, consignados. E nós levamos isso na transição para o presidente Bolsonaro. As denúncias que eu recebi gerou realmente, por parte do governo Bolsonaro, a edição de uma medida provisória para estancar essa farra de aposentadoria que existia em função da legislação. Isso é o que nós fizemos. Senador. Não, só que tem um porém. As medidas provisórias que advieram não dificultaram essa sem vergonhice, não. Pelo contrário,
facilitaram. Então, se Bolsonaro foi avisado que estava tendo lá, porque o senador Exalci disse que recebeu auditores no seu gabinete avisando que isso estava acontecendo. Aí o senador, Bolsonaro, presidente, o senador foi lá e avisou o presidente da República. Aí o presidente da República fez medida provisória. Só que as medidas provisórias não estancaram patavina nenhuma. As medidas provisórias fizeram foi facilitar, porque o recadastramento ocorria de ano em ano das entidades que podiam fazer o desconto direto do aposentado e pensionista. Eles colocaram de 3 em 3 anos. Ué, então fizeram foi facilitar o esquema, hein? Aí agora o PT já acionou o Supremo Tribunal Federal e a PGR. E eu falei para vocês que isso ia parar no Supremo Tribunal Federal, gente, não tem jeito para essa situação. Inclusive, ontem na live aqui no canal, o deputado federal Rogério Correia falou sobre isso. Vamos ver o que ele falou aqui, porque isso é muito grave, gente. Não tem como, viu? Olha aqui. Fizeram a reforma da Previdência. Agora, o Exalci, senador da República, disse que levou os auditores fiscais ao Bolsonaro e eles disseram que havia fraude e roubo. Isso aí é grave. Não fez nada. É gravíssimo, isso é o senador que disse. Sei, muito grave. Sei. Nós temos que ir lá para a reunião da bancada daqui a pouco. Da oposição, não. Ele entregou o Bolsonaro. Entregou o Bolsonaro e ele próprio. Por que ele não fez nada como senador da República? Então, essa turma, olha, é só dar corda que eles se afogam. O problema é que nós temos tanta coisa no Brasil, e está na nossa pauta. Imposto de renda. Nós sempre diminuímos esse imposto de renda para quem paga, né? Quem recebe até 5 mil reais não pagar. E, deputados, eu quero perguntar para vocês, esse trem do imposto de renda sai ou não sai? Sai. Vai sair? Eu estou saindo de uma reunião agora da comissão especial, o deputado Arthur Lira, que foi o presidente da casa, é o relator. Ele disse que em junho entrega o relatório. O presidente é o Rubem Júnior, do PT, está levando muito bem lá, e tem muita força do governo para fazer. Nós vamos levar o Haddad na Comissão de Finanças e Tributação para falar desse assunto, e vai ser vitoriosa a nossa tese, porque não é possível, véspera de eleição, deputado votar para que os milionários e bilionários continuem sem pagar imposto. São só 140 mil pessoas, que se pagar um pouquinho de imposto vai isentar 10 milhões que não vão pagar nada. E é por isso também que eles estão nervosos. Estão nervosos por causa disso. Por quê? Porque Lula vai conseguir, muito possivelmente, aprovar a isenção do imposto de renda, que vai ser um marco, gente. Vai ser justiça fiscal. Quem ganha mais, os milionários, vão pagar essa conta. E quem ganha até 7 mil reais vai ter desconto no valor do imposto de renda, e quem ganha até 5 mil reais não vai mais pagar imposto de renda. Então, estão nervosos por causa de tudo isso aí. Só que vão ter que se sujeitar. E vão ter que aprovar, porque quem vai aprovar ser contra uma medida dessa, sendo que o ano que vem tem eleição? Eles não têm para onde correr. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Ou seja, até a oposição vai ter que votar a favor. Senão vai se queimar para a eleição em 2026. Entendeu? Agora, em relação a essa situação do INSS, o próprio senador entregou o Bolsonaro. Na minha opinião, o PGR tem que, no mínimo, intimar para pedir explicação. Vem cá me explicar isso aqui. Como é que foi isso aqui? Você teve ata das reuniões com os auditores que você recebeu? Vamos ver o teor aqui da medida provisória. Porque, para mim, pelo que parece, Bolsonaro fez foi facilitar o esquema da fraude do INSS. E talvez por isso que eles estejam tão preocupados em colocar a responsabilidade dessa fraude no colo de Lula, sendo que a gente sabe que não foi. A priori não foi. E se for também, que seja responsabilizado do mesmo jeito. Entendeu, meu querido? Que quem roubou do INSS tem que ser preso. Coloca aí. Ladrões do INSS, cadeia. Seja quem for. Mas, pelo que tudo indica, Bolsonaro, no mínimo, prevaricou. Foi omisso diante dessa situação. Reitero, no mínimo, pelo que tudo indica. Justamente sobre o INSS. As pessoas têm que parar de querer maquiar a realidade com mentiras. Quem começou o esquema foi o Bolsonaro e quem terminou o esquema foi o Lula. O Lula acabou com a roubalheira que o Bolsonaro abriu em 2019. Eu vou trazer dados. Em 2019, os repasses anuais para as entidades eram de 400 mil reais. Em 2023, o que o Bolsonaro deixou era de 202 milhões de reais.
O careca do INSS, o lobista que articulou a roubalheira entre funcionários corruptos do INSS e entidades pilantras, doou dinheiro para o Bolsonaro. E é importante que a gente traga as coisas como elas são. O Bolsonaro criou o esquema. Os bolsonaristas que estão aqui gritando foram cúmplices do esquema. O presidente Lula entrou e mandou a CGU investigar. Ficam gritando aqui, tentando inverter valores para poder contar mentira na rede social, mas não vai colar. O presidente Lula acabou com o esquema criado pelo Bolsonaro para roubar aposentados no Brasil. Eu quero falar justamente sobre o INSS. E vão responder. E não preocupa não, vai ser no Supremo. Tem político envolvido. E seja qual for, tem que ir para a cadeia. Eu sei de uma coisa, começou no governo Bolsonaro, continuou no governo Bolsonaro e no governo Lula está sendo desbaratado essa organização criminosa. E o que que nós queremos? A mesma coisa em relação aos golpistas. Justiça. E por falar em golpista, eu quero destacar essa fala de Alexandre de Moraes de ontem, do julgamento em que o Supremo Tribunal Federal recepcionou a denúncia dos 12 denunciados, aceitou a denúncia contra 10, que eu expliquei para vocês agora no início da live. Mas eu quero destacar essa fala de Alexandre de Moraes, que ele explica em relação à tentativa de golpe e golpe de Estado. Vamos ver aqui juntos. Contra a democracia, contra o Estado de Direito, de praticar golpe de Estado, não existe tentativa. Se a execução se iniciou e o golpe de Estado não se consumou, o crime é consumado. Porque se o golpe de Estado se consumar, não há crime a ser analisado. Tentar contra a democracia, contra o Estado de Direito, de praticar golpe de Estado, não existe tentativa. Se a execução se iniciou e o golpe de Estado não se consumou, o crime é consumado. Porque se o golpe de Estado se consumar, não há crime a ser analisado. Muito interessante, viu? Talvez, eu vou te explicar. Muito interessante essa tese que Alexandre de Moraes expôs. Porque é o seguinte, na legislação brasileira, não tem lá o crime golpe de Estado. Escrito de jeito não tem. Golpe de Estado, não tem. Por quê? Porque se ocorrer o crime de golpe de Estado, acabou. Quem deu o golpe não vai ser responsabilizado. Por quê, André? Porque ele deu o golpe. Ele vai mandar na justiça, ele vai mandar na presidência, ele vai mandar em tudo. Era o que Bolsonaro queria. Então, esse tipo penal de golpe de Estado não existe. Qual que é o tipo penal que existe? Tipo penal é o crime, que é o fato típico e antijurídico, que é o crime. Qual que é? É tentativa de golpe de Estado. E está lá escrito, tentativa de abolição violenta do Estado democrático de direito. Aí Alexandre de Moraes diz o seguinte, que não existe tentativa de golpe de Estado, que é quando você inicia o fato criminoso e por circunstâncias alheias à sua vontade do criminoso, o criminoso não consegue consumar o fato, o crime. Isso é uma tentativa. Aí Alexandre de Moraes chegou com a seguinte tese, não existe tentativa de golpe, o que existe é o crime escrito na lei. Tentativa de golpe de Estado. Que é a simples ingerência para dar o golpe de Estado já é o golpe consumado, escrito na lei, de tentativa de golpe de Estado. Ué, André, mas por que Alexandre de Moraes fez questão de pontuar isso? Já dando uma aula de direito penal para Luiz Fux. Porque Luiz Fux, lá no início do julgamento, lá em relação ao primeiro núcleo, ele disse que estava na dúvida se houve apenas atos preparatórios ou se houve a tentativa,
que é quando inicia a execução, mas não se consuma por circunstâncias alheias. Aí Alexandre de Moraes explicou hoje, ontem, que não existe isso, que as tratativas no sentido de derrubar um governo eleito, advindo de um presidente, à época que era Bolsonaro, já é o crime tipificado de tentativa de golpe de Estado e é consumado. Oh, muito interessante, gente. Muito interessante isso. Meu Deus! O Alexandre de Moraes pegou o código? Pegou o código? Meu pai! Interessante demais. Muito bom. Interessante. Gostei. Mas, enfim, vamos ver aqui outra situação, mas já bota aí, ó. É golpe, tá lascado e vai responder e serão condenados, na minha humilde opinião. Por quê, André? Perseguição? Não, justiça. Foi feito um trabalho muito bem feito, gente, de investigação, de tal e coisa. Aí Flávio Dino, concomitantemente a essa fala de Alexandre de Moraes, deu outra explicação, muito importante. Mais ou menos o que ele falou, André? Vou lhe mostrar. Diz que é o que está escrito na lei. E quem colocou na lei não foi o Supremo, foi deputados e senadores que colocaram na lei. E que o Supremo tão somente está trazendo a lei à realidade. Lei essa, o Supremo Tribunal Federal, feita pelos parlamentares. Se não queria crime de tentativa de golpe de Estado e de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, não tivesse feito a lei. Só que fizeram. E o Supremo agora é obrigado a fazer a justiça conforme o que eles fizeram na lei. Com a lei, para a lei, pela ordem pública. E tal coisa. Vamos ver aqui. Nenhum dos presentes e todos aqueles que nos ouvem, ninguém acreditaria que se houvesse golpe de Estado, estaríamos aqui a julgar esses fatos. É, exatamente isso. Se tivesse golpe de Estado, ninguém estaria ali. Por isso que a tentativa de golpe de Estado, que é o que está escrito na lei, já é o crime consumado. Aqui, ó, essa parte aqui, ó. Presta atenção. Presta atenção. Márcio Nunes, aqui, ministro Flávio Dino. Ministro Alexandre, apenas em corroboração ao que Vossa Excelência acaba de declinar, é muito importante infirmar qualquer ideia que há abusividade do legislador na tipificação. Lembremos, quem desenhou o tipo penal desta forma não foi o Supremo, foi o Congresso Nacional. Norma esta que foi sancionada pelo então presidente da República, Jair Bolsonaro. Portanto, houve uma ampla convergência entre os poderes legislativo e executivo em torno desse desenho, que não é estranho ao direito penal. É claro que nós sabemos que a tipicidade é uma busca permanente em nome da segurança jurídica, mas ela não exclui os crimes de perigo, os crimes formais, os crimes de mera conduta há algumas décadas. Portanto, não há nenhuma abusividade nesse desenho, assim como também é importante o que o ministro Alexandre declina, e eu apenas adianto esse comentário, no sentido de que o fato de você delimitar a participação de uma pessoa não pode significar a desconexão em relação ao conjunto, uma vez que, por força de uma deliberação do Congresso Nacional, ao votar a Lei 12.850, isto é da essência do crime de organização criminosa. No crime de organização criminosa, você tem duas marcas principais. Uma é a estruturação, a ordenação estruturada. E o outro é exatamente a repartição de tarefas. Então, não é porque uma pessoa diz assim, vamos imaginar uma outra situação, eu apenas dirigi o carro. Isto pode significar ou não participação no delito de organização criminosa. Ou seja, você decotar a participação é relevante quando dá fixação, a classificação do crime e, eventualmente, dosimetria, mas não exclui, evidentemente, a tipicidade, uma vez que essa foi uma deliberação e eu tive a honra de participar desse debate lá na 53ª legislatura e a ideia foi exatamente essa, a divisão de tarefas
não pode significar a abstração dessa visão de conjunto que o ministro Alexandre acaba de informar. Agradeço, Vossa Excelência. Ministro. Resumo da ópera. Ficou muito demarcada essa situação ontem no julgamento do núcleo 3. Os 4 já foram. Todos estão no banco dos réus, salvo 2, que eu expliquei no início da live, que não foi recepcionado. Ficou muito demarcado esse limite de que o Supremo Tribunal Federal não está fazendo nada de novo. Que o Supremo Tribunal Federal simplesmente está trazendo à realidade o que foi aprovado pelo Congresso Nacional, senadores e deputados, e sancionado à época pelo presidente Bolsonaro, que é o crime de tentativa de golpe de Estado. É interessante, porque eu me lembro muito bem dessas circunstâncias em que foi aprovado a renovação da Lei de Segurança Nacional. Já tinha uma Lei de Segurança Nacional. E 2020, 2021, foi feito um projeto de lei que alterava a Lei de Segurança Nacional, criando essas figuras especificamente. Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e tentativa de golpe de Estado. Eu lembro que isso ocorreu porque estava um movimento muito grande de Bolsonaro de ataque ao Supremo Tribunal Federal. Tanto que, em 7 de setembro de 2021, Bolsonaro fez uma grande manifestação nesse evento, momento em que chamou Alexandre de Moraes de canalha, você lembra? Você lembra? Acho que você lembra. Que disse que não ia mais obedecer ordem judicial. Não vou obedecer mais ordem judicial. Alexandre de Moraes pede para sair. Aliás, o tempo de Alexandre de Moraes acabou. Eu não obedeço mais ordens judiciais. E uma multidão de milhares e centenas de pessoas. Entrementes a tudo isso, o Congresso Nacional, percebendo esse cunho ditatorial e golpista que Bolsonaro tinha, o que o Congresso Nacional fez? Até para se resguardar, alterou a Lei de Segurança Nacional, criando esses tipos penais. Foi, André, foi. Aí o que aconteceu? Agora o Supremo Tribunal Federal está trazendo à realidade essa lei que foi aprovada. Quem comete tentativa de golpe e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito responde por crime, penas, reclusão, tal e tal e tal. É isso que o Supremo Tribunal está fazendo. Que ele não só pode fazer, mas como ele deve fazer. Até porque ele foi provocado. O Procurador-Geral da República que fizera as denúncias pertinentes. A partir de uma ampla investigação da Polícia Federal. O Supremo provocado, ele é obrigado a dizer o direito ao caso concreto, conforme a lei aprovada pelo Parlamento. E é isso que o Supremo está a fazer. E vai fazer até o final, como tem que ser. Doa a quem doer. Coloque aí, meu querido. Sem anistia, queremos justiça, somos resistência. Enquanto isso, Bolsonaro pede Pix. Oh, meu Deus. A vergonha no credo, no débito e no Pix, né, Nicolas? Oh, Jesus. Galera de cowboy, alô, galera de peão. Quem gosta de rodeio já pode abrir a mão. Pois é, Bolsonaro pediu mais uma vez o Pix, porque, segundo ele, está com dificuldades financeiras de manter o seu nobre filho, Dudu Bananinha, lá nos Estados Unidos, fazendo absolutamente nada. Inclusive, fazendo um tour, uma trip, já que nós temos um grande candidato a embaixador dos Estados Unidos, porque ele sabia fritar hambúrguer e já tinha feito intercâmbio lá nos Estados Unidos. E aí, então, o Dudu tá lá, fazendo absolutamente nada, sem trabalhar, sem ganhar salário,
e a Barbie ali, a esposa dele, com uma bolsa de R$40 mil. E por isso o Bolsonaro precisa do seu Pix, precisa da sua contribuição, porque afinal de contas a presença do Dudu Bananinha nos Estados Unidos, em uma casa que inclusive tem sala de jogos e fliperama, é extremamente importante para a democracia do nosso país. Cai quem quer, assim como os patriotas caíram lá naquela historinha de Dubai. Eu gosto de contar essa história, todo mundo acampado, embaixo de chuva, na frente do quartel, pedindo intervenção militar. Ai, pela democracia, precisamos da intervenção militar. Eles falam tudo ao contrário, né? Democracia com intervenção militar. Mas eles estavam lá pedindo SOS, FFAA, Forças Armadas, socorro, artigo 142 da Constituição, comendo pão que o diabo amassou, e o Dudu Bananinha lançou essa pérola. Tô indo para Dubai com um pendrive levar para grandes autoridades. 2 dias depois estava lá agarrado num monte de mulher comendo cachorro quente, assistindo a Copa do Mundo que acontecia no país naquele momento. Tem que ser muito trouxa mesmo para cair nessa família, no continho do vigário dessa família Bolsonaro. Leonel Hadi. Leonel Hadi sempre muito preciso nos seus comentários. Eu vou falar uma coisa para vocês. É uma vergonha esse povo. E tudo que eles querem. Sempre foi isso aqui. Sempre foi e continuará sendo. É dinheiro. Do meu, eles não vão ver um centavo. Porque eu tenho mais o que fazer. A gente trabalha muito para ter uma vida digna. E dar dinheiro para malandro. O cara abandonou o cargo dele aqui no Brasil, que ele ganha R$47 mil, para ficar lá atentando a soberania nacional. E você vai ficar dando dinheiro pro malandro? Ah, não. Pelo amor de Deus. Agora, outro que é muito propositivo, e eu acho muito salutar a gente pontuar a fala dele, que eu gosto muito, é do Chico Vigilante. E o Chico Vigilante não aguentou. Lá na sessão plenária da Assembleia Legislativa do Distrito Federal, ele não aguentou, não. E meteu a bronca. E eu acho é pouco. E eu gostei. Não vou mentir. Quem fala o que quer tem que escutar o que não quer. Mais ou menos isso. Canalhas. Coisa de canalhas. Presidente, eu volto a essa tribuna porque canalice tem limites, né? Canalice tem limites. Vim acusar o PT de roubalheira da Previdência é coisa de canalhas. Coisa de canalhas. Quem está desmontando essa quadrilha, formada na sua maioria por bolsonaristas, que criaram entidade de fachada e levaram bilhões de reais, é a Polícia Federal, liderada pelo governo Lula. Aí o cidadão fica ali falando baixinho, assina a CPI. A Polícia Federal está fazendo o papel dela. A AGU está fazendo o papel dela. Vocês querem CPI para depois dizer: a CPI foi dominada igual a da Covid, presidida pelo Aziz Curi, que calou a boca de vocês que queriam fazer palanque de CPI. Queriam fazer palanque de CPI. Portanto, nós temos muito problema para se preocupar aqui no Distrito Federal. Hospitais que não funcionam, pessoas que estão morrendo nas UPAs, escolas inseguras, cidade esburacada, escuridão tomando de conta da nossa cidade, mas a direita não tem proposta nenhuma para essa cidade, deputado Ricardo. Na verdade, gente, a direita, e eu não diria nem a direita, a extrema-direita, ela quer o quê? O quanto pior, melhor. Ela não quer saber de mais nada. Se tiver entrando no bolso deles, da direita e da extrema-direita, tá bom. Não interessa da direita, porque a extrema-direita quer o quanto pior, melhor. A direita quer o faz-me rir, a mamata, o toma lá da cá. A extrema-direita quer implodir o Brasil. Tudo para Lula não ser reeleito o ano que vem. E eles não estão preocupados
em apresentar propostas que venham trazer soluções para os conflitos, para os problemas que afligem a sociedade brasileira. Não, eles querem criar problemas para afligir ainda mais a sociedade brasileira, para passar a sensação que a democracia não vale a pena, que o governo Lula não presta e que a gente tem que dar um golpe mesmo, senão não eleger. Então, para eles, eles apostam no quanto pior, melhor, como o Bolsonaro. Eu nunca vou me esquecer. Bolsonaro, durante o seu governo, o que ele fazia? Ele apostava na crise. Ele gerava o caos, porque ele estava preparando o ambiente para o golpe de Estado. Ele, enquanto presidente da República, ele agia como se não fosse presidente, e se a coisa estivesse andando bem, ele de repente criava o caos. Atacava um, mentia, e mentia numa semana, na outra semana esquecia que tinha mentido, e mentia de novo, ele mesmo desmentia ele, era uma loucura. Por quê? Porque ele era o agente do caos, porque ele sabia o que eles iam fazer, que era a tentativa de golpe. Inclusive Lula esteve na reinauguração de um palácio no Rio de Janeiro e falou sobre a tentativa de golpe. Vamos ver aqui o que Lula falou? Acho importante a gente curtir a live agora. Quem gosta, curte. Quem não gosta, nesse momento. Quem não gosta, tá fazendo o que aqui perdido? Vai ficar chorando até quando? Perdeu, mané. E vai perder de novo em 2026. Aproveita o que tá chorando aí, coloca Lula 2026. Para acabar de chorar de vez. Pelo amor, eu não sou coveiro, como dizia Bolsonaro, né? Você lembra da pandemia, né? Eu lembro. Tem que lembrar que nós estamos vivendo o tempo mais longevo de democracia contínua nesse país. De 80, da Constituinte para cá, esse é o momento mais duradouro em que a gente vive no sistema democrático, com os defeitos que todo mundo acha que tem, mas mesmo assim tentaram dar um golpe no dia 8 de janeiro e a sociedade brasileira, mais uma vez, repeliu a tentativa de golpe, porque nós aprendemos que democracia não é um pacto de silêncio. Democracia é uma sociedade em movimento, em busca de novas conquistas. E esse Brasil vai ser construído e, se depender de todos nós aqui, esse país nunca mais haverá de sofrer um golpe. E se sofrer um golpe, nós haveremos de destruir. É importante a gente lembrar que nós estamos vivendo o tempo mais longevo de democracia contínua nesse país. Graças, notadamente, ao Supremo Tribunal Federal, ao TSE e a Lula. A gente tem que dizer isso. Querido, então não se esqueça de curtir a live, de comentar e de compartilhar. Queremos justiça, somos resistência. Quem gosta fica, quem não gosta vai se lascar, tá bom? E coloca aí, Lula 2026. Estamos juntos nessa luta, tá bom? Meu querido, minha querida, beijo no seu coração, muito obrigado pela sua presença, sapiência, resistência. Estamos juntos sempre. Quem gosta fica, curte, comenta e compartilha. Quem não gosta, tá perdido. Senta e aprende. Que a Andréia aqui ensina com muito amor e carinho. Tudo nos seus mínimos detalhes, tintim por tintim. Por quê? Por quê? Por quê? Porque eu não gosto de fofoca. Beijo no seu coração, até a próxima live, se cuida. Tchau, tchau. Bota, bota, bota! Sem anistia. E toca, toca, toca! Vai se lascar, gadaiada. Beijo, até a próxima live, se cuida. Tchau, tchau.